Olá, meus amigos, olá, minha amiga, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo jóia? Estou aqui novamente, professor Danilo Cruz, para continuarmos o nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. E hoje continuamos no volume 1, dessa vez adentrando o capítulo Tentação de Jesus. E aí, Jesus foi tentado realmente, mas o que é puro precisa ser tentado? Como é que a gente lida com essas informações? E os símbolos que estão aí contidos? Bom, a gente vai ver isso já já. Nós percebemos que o capítulo é um pouco extenso e por conta disso a gente vai novamente precisar dividir o capítulo em dois. No começo, agora, nós vamos ver a perspectiva inicial trazida por Pastorino. No final, a gente coroa o olhar de Pastorino sobre a tentação de Jesus, as tentações, na verdade, né? A gente vai ver que não é só uma, com um olhar simbólico, olhar místico, olhar metafórico que ele traz, vendo uma perspectiva, trazendo uma visão mais simbólica, mais profunda, lá no finalzinho. Mas hoje, na verdade, nós analisamos o texto e trazemos um pouquinho de informação também simbólica, também interessante, para a nossa jornada evolutiva, espiritual, para que a gente consiga enxergar reverberações em nossos corações. Vamos lá então? Pois bem, Tentação de Jesus é o nome do capítulo, como a gente já disse, e Pastorino se baseia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, onde Mateus coloca assim, ó, Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe, abre aspas, se és filho de Deus, dize que estas pedras se tornem em pães, fecha aspas. Mas Jesus respondeu, abre aspas, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus, fecha aspas. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, abre aspas, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, fecha aspas. Tornou-lhe Jesus, abre aspas, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, fecha aspas. De novo o adversário o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles, e disse-lhe, abre aspas, tudo isto te darei se prostrado me adorares, fecha aspas. Respondeu-lhe Jesus, abre aspas, vai para trás, antagonista, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, fecha aspas. Então o adversário o deixou e eis que vieram os anjos e o serviam. Aí Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, é colocado da seguinte forma. Cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado com o Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo experimentado pelo adversário. E nada comeu nesses dias, mas passados eles, teve fome. Então lhe disse o adversário, abre aspas, se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão, fecha aspas. Respondeu-lhe Jesus, abre aspas, está escrito que não só de pão viverá o homem, fecha aspas. E levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance de tempo todos os reinos habitados. Disse-lhe o adversário, abre aspas, dar-te-ei o domínio absoluto e o apreço deles, porque eles me foram entregues
e os dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Abre aspas. Respondeu Jesus. Desculpa, fecha aspas. Respondeu Jesus. Abre aspas. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Fecha aspas. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, abre aspas, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a os seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Fecha aspas. Respondeu-lhe e disse-lhe, abre aspas, dito está que não tentarás ao Senhor teu Deus. Fecha aspas. Tendo o adversário acabado toda a sorte de tentação, apartou-se dele até a ocasião oportuna. Não satisfeito ainda, Pastorino traz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, e ali ficou 40 dias tentado pelo antagonista, e estava com as feras e os anjos o serviam. Aí Pastorino vai pegar esses 3 evangelhos, convidando a estudar 3 palavras que aparecem no texto, uma hebraica e 2 gregas. E aí a gente vai ver o quê? Que desse jeito a gente consegue compreender, estudando essas palavras, porque as interpretações têm conduzido mal para interpretações viciosas. Por exemplo, a palavra Satã, ou Satanás, em hebraico aparece Satã, em aramaico Sitená. Mas também se encontram 2 palavras iniciadas por Samesh, né, que essa palavra significa literalmente o opositor, o antagonista, o adversário, ou seja, a pessoa que se opõe. Só que isso foi transliterado em muitos lugares para o grego Satanás. No entanto, desde os 70 até o Novo Testamento, essa palavra aparece também traduzida em grego por um equivalente, que é a palavra diabo, que na verdade é o adjetivo diabolos ou diabolon. O grego aí é bom lembrar, né, que diavalo, que é caluniar, composto da partícula dia, que exprime uma separação em 2 ou mais direções, em 2 ou mais partes, e o verbo simples, valo, que quer dizer basicamente lançar, jogar, impelir. E aí, obviamente, dá para entender que o sentido é desunir, separar, segregar, quebrar, né? Então, daí derivam-se outros sentidos, como intrigar, acusar, caluniar, opor-se. Então, esse verbo é usado nesses trechos que nós estamos comentando 2 vezes de forma simples, que é vale, colocar, lança-te, como a gente vê em Mateus e em Lucas, e uma vez também no composto eivalei, que significa surgiu, impeliu, que é lá em Marcos. Desse verbo aí derivam, primeiro, o substantivo diavoli, que é calúnia, que significa divisão, desunião, intriga, acusação, calúnia, e o adjetivo diabolos, ou diavolon, que tem o significado de que é aquele que separa, aquele que divide. É o adversário, opositor, provocador, acusador, caluniador. Outra palavra também é tentador, que do verbo zadizid, que é conjugado no presente e no aoristo, cujo particípio presente, na verdade, é substantivado, que é peisaron, que significa tentador. O verbo quer dizer, na verdade, experimentar, tentar, pôr à prova, e o particípio tem o sentido de o tentador. Então, com isso, a gente conclui que existe uma sinonímia entre os 2 primeiros, e sempre nós traduziremos como o antagonista, Satanás, né? O adversário, diabo, e o tentador. Então, antes de seguir adiante, é preciso explicar o sentido real atribuído pelo Novo Testamento às palavras antagonista, a palavra adversário e a palavra tentador. Todos esses 3 epítetos se referem à personalidade. É o quaternário inferior que, pela encarnação, estabelece a separação, a divisão, a desunião entre as criaturas e que se opõe à espiritualização.
é o adversário, é o antagonista da evolução, que tenta o homem para que ele se volte sempre à matéria. Porque o espírito crístico é só um, como a gente vê na carta aos Efésios, né? Só o espírito há. Porque o foco em criado, que é Deus, é um só. Né? Há um só Deus e Pai de todos, como está lá na carta aos Efésios. Então, quando as centelhas divinas se afastam do foco, elas esfriam, congelam, por estarem distantes vibratoriamente do calor, e se cristalizam na matéria densa, opaca, que é chamada de trevas, por um distanciamento vibratório do foco de luz. Então, por conta disso, as centelhas divinas ficam separadas umas das outras pelo corpo denso de que se revestiram, seja ele mineral, vegetal, animal. Mas, não obstante, a gente precisa lembrar que mesmo a personalidade, o antagonista, o adversário, continua sendo Lúcifer, ou seja, portador da luz, porque tem dentro de si a luz divina. Então, divididas e separadas em corpos diferentes, a gente estabelece toda a sequência de contraste, de egoísmo, de vaidade, de ciúme, de ódio, etc., como diz Pasolini. Mas o trabalho evolutivo é basicamente a reunificação de todos em um só Deus, no caso, né? Em outros termos, no amor total entre todos, sem distinção, sem qualquer tipo de separação. O que se opõe a esse amor, união, é a personalidade, que é o antagonista, que é o Satanás, que é o adversário, é o diabo, é o tentador, que atrai o espírito para a separação, querendo aí sobrepujar os demais. Então a personalidade que é separada, como está, distingue o eu do tu, opondo o eu a todo o resto. Então, como diz Pastorino, quando conseguirmos reunir, ou melhor, reunificar tudo num só Cristo, como diz João lá, para que sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, Pai. Então, quando conseguir isso, a gente vai ter alcançado a meta da evolução. Então, a personalidade é o opositor, o diabo, o Satanás, o tentador, e sua consequência inevitável, que é a morte, estarão dominadas e vencidas se a gente chegar nisso, porque, como diz lá em Isaías, né, que a morte foi aniquilada pela vitória. Onde está a morte? Onde está a tua vitória? Como pergunta Oséias. Então, onde está a morte, teu aguilhão, o teu estimulante? O aguilhão da morte, na verdade, é a queda, é o erro, é a evolução na matéria, né? Então, a força da queda é essa lei da evolução, como lemos em Paulo na primeira epístola aos Coríntios, né? Então, no entanto, existem outras palavras que são vulgarmente tidas como sinônimos de diabo, de Satanás, mas que não tem nada a ver com esse sentido. É preciso que a gente esclareça logo. Por exemplo, demônio. Nada autoriza a gente a confundir esse termo com os outros termos acima, porque o substantivo grego daimon, ou daimonos, masculino ou feminino no caso, né, é simplesmente um espírito desencarnado, seja de homem ou de mulher, podendo ser um bom espírito, um guia espiritual, um espírito regular, por exemplo, um espírito familiar, ou um espírito perverso, um obsessor, por exemplo. Então a literatura grega é cheia de exemplos desses 3 graus, embora os 2 primeiros sejam mais comuns, ao passo que nos evangelhos a gente vai ver que o mais comum é falar do terceiro, nos espíritos obsessores, né? Então Platão usa o adjetivo daimonios ao lado do substantivo sofia para exprimir a sabedoria divina. E Heródoto vai empregar esse mesmo adjetivo ao lado de homem, no sentido de homem excelente. Olha que interessante, né? Então o próprio Platão, ele refere que, na verdade, Sócrates dizia que tinha um guia espiritual, um daimon, que o ajudava em todas as suas dificuldades da vida, aconselhando ele para o bem. O verbo daimonizomai e daimono significam, na verdade, receber um espírito ou estar sob a ação de um espírito desencarnado, fosse ele bom ou mau. Então, desse substantivo, na verdade, deriva o adjetivo daimonios, ou daimonia, ou daimonion,
que significa maravilhoso, extraordinário. E esse adjetivo é substantivado na expressão todaimonion, para exprimir justamente espírito desencarnado, ou seja, o ser que está na escala entre Deus e o homem. Pastorino nos lembra que é preciso observar no Novo Testamento só é usada essa forma do adjetivo substantivado, justamente aparecendo o substantivo daimon somente em Mateus capítulo 4, versículo 3. Demônio, então, é apenas um espírito desencarnado com 3 graus de evolução. Os bons, os regulares, nos autores profanos, e espíritos pouco elucidados nos autores do Novo Testamento. Então a gente vê que há ainda 2 espécies de espíritos citados, né? O impuro, como a gente vê na expressão pneuma atarton, que é o espírito descuidado, né? No sentido exato de não purificado, ou ainda melhor, de espírito atrasado, não evoluído. E outra expressão é mal, que é do grego pneuma poneron, espírito maligno, que nós preferimos chamar aqui de sofredor. Né? Com efeito, a gente vê que a palavra grega poneron tem esse sentido, né? De sofredor, infeliz, defeituoso, de onde se passou a chamar de mal, tanto assim que substantivo exprime, na verdade, o sofrimento. E daí o mal, por conta do sofrimento, né? Segundo a concepção terrena, todo sofrimento é o mal, né? Então, ambos são derivados do substantivo ponos, que é dor. É daí que vem, quer dizer esforço, dor, né? Onde vem também a palavra fadiga, sofrimento. Aí o latim poena e o português pena, é daí que vem a palavra pena, né? Outra palavra também é santo. Quando, porém, o espírito é bom e esclarecido, diz Pastorino, ou melhor, iluminado, o Novo Testamento chama ele de santos, que é ágios, ou seja, puro, sadio, são. Resumindo, todas essas seguintes qualificações para os espíritos humanos desencarnados, de acordo com seus graus evolutivos. Primeiro tem santo, que é o sadio, bom, iluminado, superior a nós. Demônio, que é regular, não esclarecido, né? Na verdade, um espírito familiar igual a nós. Ou sofredor, que está sofrendo, mas se esforça por melhorar. E o espírito impuro, que é atrasado, não evoluído, que ainda se encontra obstinado no erro. Só que Pastorino diz que dá para acrescentar mais um termo, que é um espírito humano desencarnado, já iluminado, que é santo, no caso aí, né? Que tem uma missão especial, que é um mensageiro, um encarregado de uma tarefa especial junto aos seres humanos, que é denominado então de anjo, que significa mensageiro, né? Então a gente passa aos comentários agora de interpretação dos trechos, procurando nos ater na cronologia das ocorrências. Primeiro, Lucas diz que Jesus voltou do Jordão cheio de um Espírito Santo, que em grego é usado sem artigo, né? É um Espírito Santo. Então, é indeterminado, um epíteto comum, um espírito bom, um espírito iluminado. E foi com esse espírito para o deserto. Então, aí nós temos, mais uma vez, a preposição grega em, com valor associativo, como a gente comentou anteriormente. Então, Mateus, a segunda questão também, que Mateus afirma simplesmente que foi conduzido ao deserto pelo Espírito, ou seja, aí um agente da passiva com a preposição hipo, que literalmente daria o sentido aí de sob um espírito, podendo entender-se aí que ele estava sendo conduzido sob a influência do espírito, ou ainda mesmo incorporado, em termos de psicofonia, né? Então, o deserto não foi localizado até hoje, é importante lembrar, né? A gente não sabe, que pela tradição é chamado de Monte da Quarentena, Jebel Carantal, que fica a alguns quilômetros a norte de Jericó, perto de algumas grutas naturais. Só que o deserto, segundo informam as escrituras, era o local preferido dos espíritos atrasados. A gente vê isso em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, em Isaías capítulo 13, em Tobias capítulo 8, por exemplo. Então, a gente tem a notícia aí do jejum de 40 dias e 40 noites.
Não se trata aí, é importante dizer, de um hebraísmo essa repetição, mas salienta o narrador que Jesus não comeu nem dia nem de noite. Então existe uma razão para essa afirmativa, porque no Oriente, depois que o sol se oculta, os jejuadores podiam se alimentar, como ainda acontece no Ramadã dos islâmicos, na verdade. Então, outro ponto também, por que 40 dias? É um número simbólico, é um número cabalístico, que nós vemos repetido no Velho Testamento. O dilúvio dura 40 dias, conforme no livro da Gênesis. Moisés jejua no Sinai por 2 vezes, durante 40 dias de cada vez. Isso está lá no Deuteronômio. Os israelitas ficam 40 anos a peregrinar pelo deserto. Isso está lá no livro de Números. Elias jejua por 40 dias, no primeiro livro de Reis. Davi e Salomão reinam 40 anos cada um, também no primeiro livro de Reis. E outros passos ainda. Sempre o número 40 se repete. Por quê? Então, na própria vida de Jesus, temos esse jejum e temos mais tarde sua permanência na terra, entre a ressurreição e a ascensão, durante 40 dias. A gente vê lá no livro de Atos. Então, deve existir algum significado aí com relação a esse número 40, né? Então, depois, a gente percebe que assinalam os evangelistas que Jesus teve fome. Aparece, então, o tentador, e aí discutem os hermeneutas, os interpretadores, se ele apareceu sob forma humana, corpórea, se pegou mesmo a pedra com a mão, ou se a cena se passou aí em pensamento. Na primeira hipótese, nós teríamos um fenômeno de materialização, e assim costumam representar os pintores como sendo realmente uma situação de materialização. Na segunda, seria apenas um fato intelectual. A gente não vai discutir essas minúcias aqui, porque o fato será esclarecido, na verdade, no comentário simbólico, na semana que vem, quando a gente vai trazer, né, que a gente vai compreender que se trata aí de um pensamento só, que, aliás, nem sequer chegaram a tomar consistência, tão rapidamente foram esmagados pelo Espírito de Jesus. E a seguir também a gente percebe que são enumeradas as tentações. Parece mais lógica a sequência que é dada por Mateus, que é primeiro a tentação do egoísmo, transformar as pedras em pães para saciar a própria fome. E aí, obviamente, que remete ao desejo animal de satisfazer a fome, isto é, os apetites egoístas do quaternário inferior. E a resposta de Jesus, que é extraída de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nos faz compreender que, na verdade, a alimentação espiritual da tríade superior também pode saciar essas fomes. O segundo momento de tentação é da vaidade. Não lançar-se de grande altura, confiando que Deus mandará mensageiros para ajudá-lo. O adversário, na verdade, apresenta-se com uma frase do Salmo 91, capítulo 11, versículo 12, mas Jesus lhe responde com uma outra de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. A tentação de ceder à vaidade, de demonstrar essas situações taumatúrgicas, né? Na necessidade delas, confiando na proteção especial superior, achando que é superior. A terceira tentação é do orgulho, que é usar qualquer meio bajulatório para obter fama, poder, domínio. Jesus, então, volta com um versículo do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, mostrando que Deus está acima de tudo e só a Ele nós podemos e devemos prestar culto, reverência e obediência, não devendo nos utilizar de meios escusos de maneira alguma para adquirir vantagem, nem pessoal, nem para grupos. Outro ponto também que nós vemos que discute-se se o diabo carregou Jesus em suas mãos para levá-lo a Jerusalém, colocando ele sobre o pináculo do templo, e se ele transportou Jesus carregando ele para o cume de uma montanha. E pergunta-se aí qual seria essa montanha, né, de onde se viam todos os reinos do mundo. Seria o Everest? As soluções oferecidas por alguns dos comentadores são lamentáveis do ponto de vista do bom senso, como diz Pastorino,
E aí ele diz que é preciso acreditar que a explicação não esteja na letra e sim no espírito, ou seja, no sentido global das tentações. Outro ponto também a colocar é que o sentido de mostrou os reinos do mundo e o apreço deles em Mateus, e a expressão dar-te-ei o domínio absoluto e apreço deles, é o tibidabo, né? Dar-te-ei. Podem se resumir como o domínio das criaturas e o apreço ou fama que obteria entre elas. A palavra grega dosan, derivada do verbo doieu, que significa eu vejo, tem vários sentidos, que é da aparência, da opinião, crença, da doutrina, do ensino, por oposição aí à aletheia, que é a verdade pura, a gnosis, que é o conhecimento adquirido, e a episteme, ou episteme, que é a ciência. O apreço, a reputação, também a gente vai ver a questão da glória. E Mateus, lá no final do episódio, traz que Jesus usa uma expressão autoritária, retira-te, antagonista. Que foram as mesmas palavras dirigidas a Pedro, quando este se opunha à revelação do sofrimento de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 33. O verbo grego ipage tem um sentido exato de retira-te, submetendo-te, subordina-te, né? Que é composto aí de hipo, que é para baixo, e ago, que é agir, ir. Tem a ver com queda, né? Então a conclusão é que, afastado do adversário, os anjos se apresentam para servir a Jesus. Então, nesse trecho resumidíssimo de Marcos, existe um pormenor. Jesus, no deserto, estava com as feras e com os anjos que o serviam. Na Palestina, da época de Jesus, as feras que perambulavam eram os chacais, os lobos, as raposas, as gazelas, e menos provavelmente hienas, panteras e leopardos. Mas é possível que houvesse, né? Então, alguns ensinam de maneira mais profunda nessa lição da Boa Nova, de uma maneira interessante, né? Que após ter a individualidade de Jesus, realizado o sublime encontro ou mergulho no fogo do Cristo interior, ela é levada para consolidar essa união no deserto, onde permanece em oração e em meditação. Realmente, só no isolamento é que a gente pode verdadeiramente conseguir uma fixação e vibrações em faixas tão delicadas, de frequência tão elevada. Qualquer distração faria fugir a sintonia, e o burburinho ocasionaria alguma distração. Por isso, quando o momento sublime se apresenta, o discípulo é levado pelo Espírito, ou seja, pela individualidade, ao isolamento, onde viverá em oração e em meditação. Isso ocorria muito entre os eremitas, os cenobitas, em tempos idos, né? E hoje ainda é frequente no Oriente, na Índia, no Tibete, embora menos comum no Ocidente, né, onde existe, na verdade, porém, nos conventos das trapas, os trapistas, né? O deserto, então, exprime em um lugar sem habitantes. O planeta Terra é, de fato, um local em que não são vistos os espíritos. Nesse sentido, é um deserto de espiritualidade, embora seja densamente habitado por criaturas físicas. Qualquer espírito elevado que saia de seu habitat natural no mundo dos espíritos e venha para a Terra, penetra realmente no deserto e, como diz Marcos, vive entre as feras. Olha que fala interessante, né? Embora os anjos o sirvam, né? Ou seja, os espíritos bons jamais deixam esse espírito abandonado. Então, o número 40 tem um significado especial, né? Ele exprime o arcano, o símbolo enigmático do plano físico, sublinhando seu caráter material. Ele representa a esfera da concretização das formas nervosas, ou seja, a materialização, a encarnação do astral e do etérico. 40 significa também a luta do espírito com o mundo exterior, ou seja, a realização da mônada, da centelha divina do lado de fora de si mesmo. Então, o discípulo no caminho sabe que todos os estados materiais, no caso do deserto, são efêmeros e cessarão um dia.
E apesar de só haver dificuldades, ele sabe que essas dificuldades são momentâneas e não impedirão a ascensão que nós buscamos, né? Então a gente vai gradativamente evoluindo e percebendo no deserto uma passagem. Estamos passando pelo deserto, mas vamos passar. Então os 40 dias no deserto entre feras, mas servido pelos anjos, né? É a vida da centelha divina no planeta Terra entre as criaturas involuídas. E sua passagem pela Terra tem justamente a finalidade de ser tentada, ou seja, ser experimentada através do Espírito a que deu nascimento. Então, assim como em nossas escolas ninguém é promovido de ano sem prestar exames, sem fazer prova, assim também na vida espiritual ninguém ascende de plano sem passar pelos exames das provações. E é exatamente por isso que se torna imprescindível a encarnação no plano físico, como diz Pastorinho. E se a encarnação pudesse ser dispensável, nós acreditamos que muitos espíritos não viriam ao planeta e evoluiriam diretamente lá no mundo espiritual, que é inclusive uma doutrina aceita por Emanuel Swedenborg, né? Swedenborg, como a gente fala. Abandonada a matéria, nunca mais a ela voltaria. Então a teoria pode ser sedutora, mas não corresponde aos fatos comprovados, como nós temos visto, né? Contra fatos não existem argumentos filosóficos que se sustentem, né? Então os fatos cientificamente experimentados, comprovados, têm demonstrado que, na verdade, o espírito vem à Terra a cada novo passo que tenha que conquistar. Então, como a gente não pode admitir que a sabedoria da vida obrigue a passos inúteis, a gente conclui que a única via de acesso a novos planos seja através da materialização temporária na Terra, ou seja, a encarnação, com o esquecimento do passado, para que, como nova criatura, ou seja, uma nova personalidade, possa assumir a responsabilidade de seus atos, merecendo desse jeito integralmente a melhoria a que fez jus, né? Ou seja, a consequência, ou também, inclusive, a situação dolorosa dos erros, né? Então, uma vez na matéria, o espírito, que é a individualidade, está preso ao tentador, que pode chamar-se diabo ou satanás, mas é sim simplesmente a personalidade, ou seja, o quaternário inferior, como a gente já explicou anteriormente. E por mais consciente que esteja o espírito, ou seja, a individualidade, as tentações, experimentações ou provas são inevitáveis porque são inerentes à própria personalidade e são a condição sine qua non da encarnação ou crucificação na matéria. Então, o espírito, com o seu mergulho no quaternário, assume seu novo eu, um eu externo, pequeno, e que é, porém, o eu que se manifesta consciente de si e que justamente por isso assume a liderança da consciência. Esse eu menor, ou espírito, abafa o espírito, com letra maiúscula, que é a individualidade, e o eu profundo, e passa a agir como se fosse o único chefe comandando o processo evolutivo. O eu menor quer agir por si e dirigir tudo, não tomando conhecimento de que existe um outro eu superior a ele. E é por isso o verdadeiro adversário ou antagonista do espírito, que é a individualidade, né? E do eu real, que se vê aí escondido e sediado no coração, embora em outra dimensão, né? Forcejando por agir. Então, o que nem sempre ele consegue por conta das dificuldades que a gente ainda tem por nossas imperfeições. Então, existe uma luta entre o eu pequeno, que é a personalidade, e o eu maior, que é o espírito ou individualidade, que vai resultar no progresso. Se esse eu pequeno vence, o espírito derrotado terá que voltar mais tarde à matéria com outro eu pequeno diferente para ver se consegue conquistar a palma da vitória, se a gente pode falar assim. Então, um dia a gente obterá inevitavelmente esse triunfo, embora demore séculos ou milênios nessa árdua batalha interna, né, que é tão
bem descrita no livro Bhagavad Gita do hinduísmo. Quando o eu pequeno se anula pela humildade, dando ânsias à individualidade de dirigi-lo, a vitória do espírito se afirma e ele prossegue para o plano superior seguinte, como diz Pastorinho. Então, dessa luta, que é a tentação, é o que nos dá conta o relato evangélico que a gente analisou hoje. Semana que vem a gente volta para poder continuar falando sobre essa interpretação, essa metáfora que é trazida do processo de encarnação desse deserto existencial interessantíssimo que Pastorinho nos chama a atenção. Um grande abraço, até semana que vem.